Gente, página, página 59. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo ok? Estou ouvindo bem. Tudo bem. A única coisa é que minha apostila não tem marcado os números das páginas, não. Tá. Então é assim, ó, capítulo 6, as 4 partes do discurso. Introdução. Conseguiram achar aí? Deixa eu ver se eu consigo a imagem da achei tela. isso. Deixa eu ver. Aqui. Estou com ela aqui comigo, né? As 4 partes do discurso, capítulo 6. Vocês conseguiram aí? Ok. Alex, está me ouvindo? Faz assim com o dedo aí que está me ouvindo. Beleza? Então quer dizer que está todo mundo me ouvindo, correto? Então vamos lá, pessoal, né? As 4 partes do discurso. Ó, só para você ver, o discurso, a pregação, ela só é feita de 4 partes. Então, na tua cabeça, assim, você só tem que decorar, por exemplo, 4 coisas, né? E muito fáceis de serem decoradas. É sobre elas que nós vamos falar hoje à noite, tá bom? Então vamos lá, vamos à leitura. Quando se fala em público, não se pode deixar que as palavras nasçam e vivam a seu bel prazer. Elas devem ser ordenadas, dispostas dentro do discurso, de tal maneira que, combinadas entre si, ofereçam um conjunto agradável e convincente. Então, não é chegar lá e falar por falar qualquer coisa. O que você vai falar lá na mensagem, lá na pregação, aquilo ali tem que ser ordenado. Por isso que tem essa frase aqui, ó, né? Elas devem ser ordenadas, bem dispostas dentro do discurso. Então, o que nós vamos aprender? A colocar as nossas palavras em ordem, para não falar qualquer coisa. Mas, como nós já frisamos novamente, vou frisar novamente, palavras ordenadas, tá bom? Segundo parágrafo. O orador, o conferencista, o professor, o pregador e todos os demais profissionais que necessitam se dirigir a um auditório têm a necessidade de conhecer este problema, os riscos de um discurso, de uma aula de uma conferência ou uma mensagem desordenada são tão grandes que podem pôr a sério prejuízo não apenas o prestígio do orador, mas também a própria mensagem que ele pretende transmitir. Que se a pessoa vai lá, olha, veja só que coisa triste, sobe lá na frente e fala um monte de coisa desordenada, é prejudicial, porque Jesus não fazia isso. Os apóstolos não fizeram isso. Os profetas não fazem isso. Então, nossas palavras têm que ter ordem. Existe uma ordem dentro do discurso. Existe uma ordem dentro da mensagem. Continuando. Para que as comunicações orais sejam feitas dentro de uma certa lógica e envoltas pela coerência das palavras e das ideias, é necessário ordem. Veja quantas vezes tem se repetido essa palavra aqui. Apenas nesses 3 parágrafos. Ordem. Um bom discurso precisa ter ordem. Palavras têm que ser ordenadas, né? Não a ordem fria de serena beleza da matemática, mas lógica, viva das palavras, que comunica, que persuade, que convence. Próximo parágrafo. O discurso é, portanto, uma exposição ordinariamente preparada, algumas vezes improvisada, de pensamentos e raciocínios, segundo as leis da oratória, com o fim de convencer e de comover os seus ouvintes. Para tanto, é preciso que tenha integridade, proporção e clareza. Repare só, meu irmão, nessas 3 coisas que ele menciona aqui. Um bom discurso, ele precisa ter
integridade, ele precisa ter proporção e ele precisa ser claro, ter clareza. Veja só, vai dar uma simples explicação de cada uma delas aqui. Por integridade, queremos dizer que deve ser homogêneo, completo, onde cada parte se interliga com a outra, de forma que seja impossível separá-las sem destruir a peça oratória. Integridade no sentido que você vai discutir uma questão, né? Você vai levantar, vai fazer uma afirmação, você vai levantar um tema dentro da mensagem. Integridade significa que você vai se manter naquele tema, correto? Aí fala de proporção, olha só. É indispensável que umas e outras partes guardem proporção entre si e com o todo. Não seja o exórdio, por exemplo, maior do que a exposição, e etc. Vamos dizer, né, eu vou fazer uma mensagem que vai durar 30 minutos. Numa mensagem de 30 minutos, a introdução ou exórdio é a mesma coisa. Ela tem que durar no máximo 3 minutos. Aí eu vou pregar mais ou menos uns 25 minutos. Essa é a proporção, ao lado da exposição. E no final, quando eu estiver terminando o discurso, eu vou falar mais uns 2 minutos. Quer dizer, no meio de 30 minutos, desses 30 minutos, 3 para introduzir, 2 para finalizar, aí você vai ter 25 minutos para expor, para pregar sobre o seu assunto. Isso é proporção. O que não pode é uma pessoa ficar enrolando lá o tempo todo, fazendo uma introdução de 10, 15, 20 minutos, e na hora de debater mesmo o assunto, ele vai gastar 5, 6 minutos e vai falar mais um monte de coisa no final, mas o assunto mesmo não foi tratado. O tema que ele colocou não foi discutido. Por quê? Porque o grosso da mensagem, que é a exposição, que é o tema que você levou para as pessoas, você gastou 4, 5 minutos. Ou seja, você não trabalhou muito a sua mensagem. Mas vamos continuar aqui, né? Além da conexão e da proporção, que seja tudo claro, para que os ouvintes, sem esforço, acompanhem o trabalho do orador. Você tem que tentar falar de forma mais clara possível. Você precisa ser claro. As pessoas precisam entender aquilo que você está falando. Clareza é isso. É você poder falar de uma forma que a outra pessoa ela entenda sem fazer muito esforço. Correto? Então, temos aqui uma frase muito importante. Olha lá. Não se esqueça, o discurso deve ter integridade, proporção e clareza. Se você imprimiu a sua apostila, você pode grifar isso aí, passar aquela caneta amarela, para você não esquecer, tá certo? Então, vai estar escrito assim, ó, não se esqueça, o discurso deve ter integridade, proporção e clareza. O que consiste, na realidade, todo e qualquer discurso? Olha a pergunta que é feita aqui, né? Em que consiste a mensagem? O que é uma pregação? O que é uma mensagem? Já que nós estamos tratando essa parte, né? No caso, uma parte espiritual. Vamos dizer que você vai fazer uma palestra, tá? Não é uma mensagem. Você resolve fazer uma palestra na sua escola. A pergunta vale da mesma forma. O que é uma palestra? O discurso que você vai fazer naquela palestra. O discurso que você vai fazer naquela mensagem. O que é isso aí, né? Veja só, vamos à leitura. Aristóteles, filósofo, autor da retórica, um dos livros muito bons de ser lido, tá? Desse assunto, de serem 2 as partes lógicas do discurso. Você já imaginou isso? Se você vai fazer uma redação, por exemplo, só tem 2 partes a sua redação? Você já imaginou que a sua mensagem, a sua pregação, também só tem 2 partes?
Se você for fazer uma peça, né, oratória em qualquer lugar, apenas duas, tá? Apenas duas partes que realmente importam no discurso. Só que essas duas partes, se faltar uma delas, não existe discurso. Vamos voltar aqui? Vamos voltar? Estamos aqui nesse parágrafo que começa com Aristóteles, tá? Vou ler de novo aqui. Esse filósofo, né, o autor da retórica, diz serem duas as partes lógicas do discurso. Prestando bastante atenção a esta divisão em duas partes, praticamente não precisaremos aprender mais nada com referência à ordem do discurso. Irmãos, meus irmãos queridos, eu sei que para vocês pode parecer um pouco difícil agora, mas lá na frente, quando você já estiver tarimbado, pregando algum tempo, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Se você consegue se dar bem e entender essas duas partes do discurso, você vai se sair bem sempre, tá? Quando você for pregar, na sua aula, sempre assim. Então, vamos ali. Continuemos, né? Tá. Tudo nasce aqui. Daqui partem todas as outras divisões e subdivisões ideadas pelos retóricos de todos os tempos. As duas partes indicadas pelo bom senso são a afirmação e a prova de ser essa afirmação verdadeira. Quais são as duas partes do discurso? Para qualquer discurso, para qualquer pregação, marque aí. Primeiro, você vai afirmar alguma coisa. Segundo, você vai provar para as pessoas aquilo que você afirmou. Então, vou repetir aqui para isso ficar gravado na sua cabeça, tá bom? Você vai falar, vai fazer uma afirmação, né? Vou dar um exemplo aqui. Ontem, na nossa mensagem, nós pregamos no domingo à noite sobre Miriam, né? Foi assim, Miriam, a grande irmã. Então, eu tô fazendo uma afirmação aqui. Eu estou falando que essa personagem da Bíblia foi uma grande irmã. Agora, isso é o que eu afirmei. As pessoas esperam que eu vou pregar sobre uma grande irmã que foi a Miriam, correto? Eu acabei de afirmar, Miriam, ela foi uma grande irmã. Em tempos difíceis, a igreja precisa ter grandes irmãs. Esse é o tema um pouquinho mais extenso, tá? É bom você ter um tema de 2, 3, 4 palavras no máximo, mas depois você explicar um pouquinho mais extenso, correto? E aí, então, Miriam, a grande irmã, correto? Isso aqui é a afirmação que eu fiz. Eu tenho que, nos meus 30, 40, ou às vezes 50 minutos que eu estou pregando lá na frente, já que eu afirmei que a Miriam é uma grande irmã, foi uma grande irmã, eu tenho que provar para os irmãos da igreja, dentro da Bíblia, tá certo? Eu tenho que provar para elas, para essas pessoas que estão me ouvindo, que Miriam, ela foi uma grande irmã. Entendeu? Olha, eu faço uma afirmação e depois eu tenho que provar na Bíblia aquilo que eu estou afirmando. Correto? Isso é discurso. Mensagem é isso. É você fazer uma afirmação e depois você... Calma aí. Né? Você fazer uma afirmação e depois você provar. Né? Por isso fala afirmação mais prova. Tá? Continuando aqui. Não vemos como fazer discurso, seja ele qual for, sem essas duas partes. No entanto, quantas pessoas, mesmo dotadas de talento e cultura, desagradam ao falar, ou não conseguem o objetivo visado, apenas por não saberem o básico, afirmar e depois provar o que se afirmou. Portanto, o discurso é, em essência, olha, está aí em negrito aí, né? Afirmação X, prova, ou seja, afirmação versus prova.
Afirmação mais prova. Correto? Isso é discurso. Isso vai ser uma mensagem. E se você consegue fazer uma afirmação para os irmãos, por exemplo, você vai reparar naquela mensagem que a irmã Aline tinha colocado no grupo de Jesus, o grande amigo. Bom, você vai olhar para aquela mensagem, ele está fazendo uma afirmação que Jesus, ele é um grande amigo. Correto? É a afirmação que ele fez. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar a mensagem dele todinha, provando para nós que estamos ouvindo que Jesus, ele é um grande amigo. Entende? Então, quando você for pregar, faça uma afirmação e prove para os irmãos aquilo que você acabou de afirmar. Vamos voltar aqui, né? Próximo parágrafo. O esquema parece muito evidente, mas frequentemente é descuidado para quem fala em público, ou mesmo em diálogo comum. Não pode haver comunicação oral se não contiver o discurso estas duas partes bem distintas. Caso contrário, tudo se transformará em palavreado oco. É preciso partir deste sólido fundamento aristotélico. Não basta dizer o que pretendemos. É preciso que fundamentemos nosso ponto de vista. Você tem que fundamentar aquilo que você está afirmando. E a Bíblia é excelente para isso. A Bíblia, ela é muito profunda. É um poço sem fim de provas, de afirmações espirituais que você pode fazer. Se você pode olhar para o seu público e dizer, olha, hoje eu quero falar para vocês que Deus, ele é amor. E você não precisa, é bom você pegar exemplos, né, da sua própria vida, ou da vida de outra pessoa que você conheça, para provar que Deus é amor. Mas você pode usar somente a Bíblia, se você quiser. Você pode provar pela palavra de Deus, que Deus é amor. Olha, Deus poderia ter matado o Adão e a Eva, porque ele disse que se comesse, eles iam morrer. Mas Deus ainda permitiu que eles vivessem, que Adão vivesse mais 950 anos, para dar tempo de arrependimento, para dar tempo de se encontrar novamente com Deus. Veja, você faz uma afirmação que Deus é amor, e só pela história de Adão e Eva você já pode provar que Deus realmente ele é amor. Mas se você quiser se aprofundar no assunto, você fala, olha, a maior prova de amor foi quando ele entregou o seu filho, Jesus, na cruz para morrer por nós. Está vendo só? Que é uma prova mais sólida, que é uma prova mais contundente, que é uma prova mais vitoriosa do que você afirmar que Deus é amor e provar esse amor em Cristo Jesus. Hein? Pregação é isso, é você afirmar e depois provar aquilo que você afirmou. Vamos continuar, né? É preciso, então, partir desse fundamento sólido, né? Não basta dizer o que pretendemos, é preciso que fundamentemos nosso ponto de vista. Não basta dizer que é assim ou é assado. Se disser que Salomão foi um grande sábio, devo, logo em seguida, demonstrar isso com exemplos que suportem e sustentem a minha afirmação. Você pode chegar na sua igreja e dizer, meus irmãos, hoje eu queria edificar vocês uma pregação falando sobre a sabedoria de Salomão. E como é importante a sabedoria na nossa vida. Você está afirmando que vai falar de um personagem, você está afirmando que o exemplo de sabedoria daquele personagem pode nos abençoar. Então, você vai trabalhar sua mensagem falando disso, né? Você pode pegar os provérbios de Salomão, você pode pegar até a própria vida de Salomão, como ele teve sabedoria para julgar o caso daquelas duas mulheres, correto? Então, tem muitas provas na Bíblia para você trabalhar as suas mensagens, para você provar aquilo que você passa a afirmar. Vamos continuar. Quando afirmar em público que Israel é o povo de Deus, devo em seguida demonstrar isso com provas bíblicas e todas as outras provas que puder encontrar para convencer e comover
a assistência. Por isso eu digo, você pode pegar prova bíblica e você pode pegar prova da sua vida, do mundo natural, do mundo mineral, né, do mundo espiritual. Você pode pegar essas provas e colocar diante das pessoas. E existe uma força, meus irmãos, nas provas. Essas provas a gente chama de exemplos, né? Dá exemplos na Bíblia que realmente Israel, ele é o povo de Deus, né? Você pode usar o tempo dos juízes, como Deus vinha para livrá-los. Você pode usar o tempo dos reis, como Deus também cuidava, dirigia. Ou você pode usar a atualidade, né? Como o povo de Deus é protegido por Deus, né? Continuando aqui, na verdade, apenas estas duas coisas bastam para que ninguém faça feio falando em público. Afirmem alguma coisa e, em seguida, digam por que motivo pensam assim. Essas duas coisas, sabe? Já entenderam, então? Eu acho que não é muito difícil, né? Você entender que mensagem, pregação, discurso, palestra, se resume em você afirmar alguma coisa e depois você provar aquilo que você afirmou. O auditório poderá concordar ou não, não importa, tá? Ninguém dirá, entretanto, que não houve mensagem. Muitas pessoas não vão concordar com as coisas que você fala, muitas vezes. Pode ser que se você olhar e dizer assim, ó, só o Senhor é Deus. Bem, essa é uma afirmação bíblica. Só o Senhor é Deus. E você estiver num auditório que é comunista, né? Um auditório que não teme a Deus, que não ame a Deus, um lugar, né, que eles não têm conhecimento da palavra. E se você dizer, só o Senhor é Deus. Talvez se você estivesse lá na cidade que Paulo esteve, em Éfeso, correto? E ele afirmasse, olha, eu quero dizer para vocês que só Jesus Cristo salva. E aí eu vou provar que só Jesus Cristo salva. De repente, levanta-se um Demétrio, e esse Demétrio convence toda a cidade a dizer assim, não, grande é a nossa deusa Diana, grande é a Diana, deusa dos Efésios. Quer dizer, eles não concordaram com o que Paulo estava pregando. O fato de concordar ou não concordar não tem problema, mas você precisa afirmar e você precisa provar aquilo que você afirmou, né? Continuando. Não custa acompanharmos Aristóteles quando dá mais um passo à frente e diz que, além disso, o discurso deve ter começo e fim. Esse acréscimo foi feito para que não se perca de vista o auditório. Então, veja só. As duas partes do discurso que realmente faz com que uma mensagem aconteça é a afirmação e a prova, tá bom? Agora, você tem um auditório, você quer a atração, né? Você quer atrair o seu auditório, os ouvintes, você quer segurá-los com a sua mensagem. Então, para ajudar, foi criado a introdução, correto? E também a conclusão. E isso faz com que o discurso tenha 4 partes, correto? Que seria a introdução, a afirmação, a prova e a conclusão. Mas se você tirar a introdução e se você tirar a conclusão, você só afirmar e provar, você teve o discurso. Se você tirar qualquer coisa sobre afirmação e prova, você não tem discurso. Você pode não ter conclusão, você pode não ter introdução, você pode não ter nem conclusão nem introdução, mas o que você não pode ficar sem é afirmação e prova. Tá? Precisamos, antes de entrar no discurso, preparar os ouvintes para receberem nossa ideia e concordarem com as razões a serem expostas. É a parte chamada exórdio. No final, devemos terminar nossas palavras
repetindo as razões expostas e impressionando o auditório com a força de nossa convicção. É a parte chamada de peroração. Lembramos, a propósito da composição do discurso, a história do Manuel, quando explicou ao Joaquim a técnica para dividi-lo. Então, o Joaquim queria saber do Manuel como é que divide uma mensagem. Vamos para essa historieta, né? Joaquim, não há segredo. Primeiro tu contas que vai falar, que vais falar. Depois tu falas. Por último, tu contas a todos o que falaste. Aqui tem a introdução. Primeiro tu contas que vai falar. Então você vai fazer aqui, né, a introdução já juntamente com a afirmação. Fala para eles o assunto que você vai falar. Ah, Joaquim, né? Segundo, né? Ele diz assim, depois você fala. Quando ele fala, é a prova. Prova aquilo que você falou, tá? E aí, por fim, você conta o que você acabou de falar, né? Faz um resumo aí daquilo que você disse. Como vemos, o velho bom senso lusitano transforma numa coisa evidente o que para muitos ainda é um bicho de 7 cabeças. Para muita gente é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Você tem que ter uma ideia, tá? Você tem que fazer um tema, esse tema nós chamamos de afirmação, correto? E aí você tem que falar sobre esse tema, é só isso. A mensagem é isso, pregação é isso. Né? Veja aí, da próxima página. Características das 4 partes. Bem rapidamente, nós vamos ver as características dessas 4 partes, tá? Por exemplo, exórdio. Ai, pastor, que nome esquisito, né? Não sei se isso lá é nome de porpa. Exórdio é introdução, né? Você pode até colocar em parênteses aí, tá? O que é exórdio? Exórdio é introdução. Coloca aí entre parênteses, introdução. Né? A primeira parte do discurso, o exórdio, visando a assistência, deve conquistá-la tornando-a atenta, dócil e benévola. Na semana que vem, nós só vamos falar do exórdio, tá? Hoje nós vamos dar uma pincelada nessas 4 aqui. Mas exórdio é você tentar captar, né? Ou cooptar, correto? As pessoas para aquilo que você vai pregar, anunciar. Por atenta, entendemos uma assistência interessada nas palavras do orador. Por dócil, significamos o auditório disposto a ser ensinado ou a ouvir as razões do orador. Por benévolos, compreendemos os ouvintes simpatizando com a pessoa do orador ou com suas ideias. Por isso fala-se atenta, dócil, benévola. Você pode transformar um auditório que não quer ouvir, na introdução, você transforma ele em atentos, dóceis e benévolos, tá? Portanto, deve o orador ser interessante, delicado e simpático. Como conseguir isso será oportunamente explicado. Nós vamos trabalhar, semana que vem, essa questão da introdução, tá? Hoje é só, realmente vai ser rápido aqui. De tudo concluímos, o exórdio deve ser insinuante, captar a simpatia. Aqueles minutos iniciais que você está lá na frente, que você vai fazer a mensagem, a pregação, você tem que fazer o exórdio. Em poucas palavras, você tem que conquistar os seus ouvintes para que eles te ouçam. Você pode, né, se você dá um pane na hora, você pode apenas sorrir para eles. Às vezes, um sorriso já quebra, né, já quebra aquele gelo e transforma um ambiente hostil num ambiente mais favorável.
Tem pastor que encontra alguma palavra ali, né, faz um gracejo, alguma coisa, as pessoas começam a rir e tal, e ele ajunta o pessoal para a seriedade e faz a afirmação. Olha, gente, não estou aqui hoje para brincar, o meu assunto é sério, o assunto é esse, né? Mas ele conseguiu trazer o auditório para ele. Então, o exórdio é isso, é você tentar trazer o auditório para você, a introdução. Mas isso são feitos por palavras, né? Os gestos, como eu disse, um sorriso, às vezes ajuda muito. A afirmação, veja lá. A afirmação, sendo a parte onde o orador transmite sua ideia-mãe, deve ter como alvo supremo a clareza. Nesta parte, não pode a audiência ficar em dúvida, tentando adivinhar onde quer chegar o orador. A ideia-mãe é o discurso em miniatura e deve ser perfeitamente estendida por todos os ouvintes. A afirmação. Ah, sabe que tem filmes, as pessoas são realmente alguns não é autores, né? Mas esses camaradas que faz filme, eu esqueço o nome dessa gente, né? Mas me impressiona, sabe? Me impressiona como eles conseguem dar um título para um filme e esse título tem tudo a ver. Às vezes, o próprio filme facilita. Por exemplo, Titanic. Repare bem, né? Conta a história do naufrágio daquele navio inglês, correto? O Titanic. Poderia se chamar assim, o naufrágio do navio inglês. E a história, meus irmãos, o filme conta como tudo aconteceu. Mas ele conseguiu resumir, numa palavra, tudo o que ia acontecer no filme. Titanic. Então, realmente, você tem que tirar o chapéu, né? Um outro filme marcante, que eu já assisti algumas vezes, às vezes você consegue assistir esse filme naquele Telecine Cult lá. É uns faroeste bons de segunda-feira que eu assisto. Acaba a aula aqui, eu já chego lá, eu assisto um faroeste. Né? Eu gosto de assistir um faroeste. Mas o filme se chama Tubarão, os primeiros filmes do Tubarão. Na década de 70, ele foi feito aí nessa década de 70, mas olha, com uma palavra, ele atraiu milhões e milhões de telespectadores. Porque, na verdade, o título ali, aquilo é um exórdio, é uma atração. Então, quando você está lá naqueles primeiros minutos, antes de você fazer a afirmação e pregar, se você atrair aquelas pessoas para que elas possam te ouvir por 30, 40 minutos, isso é exórdio. Em redação não pode faltar, correto? A introdução. Na mensagem pode, mas se você for um bom orador, você vai conseguir fazer um exórdio, simples que seja, tá bom? E você vai afirmar. Veja aqui nessa parte da afirmação que esse tema, né? Essa ideia mãe, vamos ali no nosso discurso, né? A ideia mãe é discurso em miniatura e deve ser perfeitamente estendida. Veja só, a palavra estendida aí está errado, viu? Eu escrevi errado. Não é estendida, não, é entendida, tá bom? Você pode corrigir aí. Então vai ficar assim a frase, olha. A ideia mãe é o discurso em miniatura, deve ser perfeitamente entendida por todos os ouvintes. A clareza, repetimos, é a característica fundamental da afirmação, onde surge a ideia essencial a ser transmitida, ou seja, a ideia mãe. Nós vamos, olha, esse vai ser a parte mais importante da nossa aula. De tudo que a gente vai ver, a prova não, a ideia mãe é a coisa mais importante do discurso.
Porque é uma frase simples que tem que ficar claro para as pessoas. Você tem que deixar claro para as pessoas aquilo que você vai dizer, aquilo que você vai pregar. Então, o pregador ele tem que fazer isso. As mensagens dele têm que ter nome, correto? Tem que ter nome para que tenha endereço. Olha, veja que coisa esquisita, né? Ninguém vai mandar uma carta para outra pessoa sem nome. Ah, vou mandar aqui só para o endereço, tal, não sei o quê, né? Meus irmãos, não é assim que funciona. A pessoa coloca o nome e vai para o endereço, né? Então, você tem que dar nome para suas mensagens, para que elas fiquem mais atraentes. Você tem que ter o tema, para que as pessoas entendam exatamente aquilo que você vai falar. É esse tema que a gente chama de afirmação ou ideia-mãe, correto? E tem que ser claro, tem que ser uma frase claríssima. Quanto mais clara for a frase, mais fácil as pessoas vão poder entender aquilo que você vai falar. É uma coisa estranha você sair da sua casa, você vai lá para a igreja, e aí, de repente, você chega lá e a pessoa vai fazer um discurso que você não sabe. Olha, ela está falando o quê? Sobre o quê? Qual é o assunto hoje? Bom, eu também aceito aquela questão, porque eu também faço isso. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos, no capítulo 1, nós estamos aqui em Atos capítulo 2, na nossa igreja, nós começamos um novo estudo domingo de manhã, em Atos capítulo 2. Então é o seguinte, como Atos capítulo 2 é um capítulo muito importante para nós, especialmente para os batistas, né, um capítulo muito importante, eu faço o quê? Eu costumo dividir o estudo do livro de Atos em temas, pequenos temas. Por exemplo, ontem o tema foi a descida do Espírito Santo. Aí eu deixei claro para eles que nós só íamos tratar do assunto da descida do Espírito Santo. E aí, dentro desse tema, correto, dessa afirmação que, olha, Deus enviou o Espírito Santo, né? Então, a gente pergunta dentro desse tema, quando ele enviou? Por que ele enviou o Espírito Santo, né? Qual é o resultado disso na nossa vida? Entende? Eu não posso sair desse assunto. Então, nessa semana, a gente fala, por exemplo, falou sobre a descida do Espírito Santo. Agora, na próxima semana, no mesmo capítulo, a gente vai tentar abordar o quê? O dom de línguas, entende? Então, eu vou ter que achar uma frase para fazer uma afirmação dentro desse dom de línguas, correto? Vou fazer uma ideia-mãe aí dentro. Não está preparado porque não chegou domingo ainda, mas quando chegar domingo, eu já tenho que ter algo preparado dentro desse tema línguas, né, porque vai aparecer no capítulo 2 do livro de Atos, eu já tenho que ter alguma coisa preparada para pregar para eles. Eu tenho que provar aquilo que eu afirmar sobre as línguas. Entenderam? Então, vamos continuar aqui, né? A prova, a parte chamada prova, tem o objetivo demonstrar a verdade da afirmação feita. Qual que é o objetivo, então? Bem, eu fiz uma afirmação, a prova, ela vai fazer o quê? Né? Ela tem o objetivo de demonstrar a verdade que eu acabei de afirmar. Logo, deve ser convincente, de modo a explicar bem as razões pelas quais pensamos desta ou daquela maneira, ou pretendemos fazer o auditório assumir esta ou aquela atitude. Veja só, contundente, eu tenho que ter provas contundentes. Por exemplo, ontem a gente falou para os irmãos, olha, quando é que o Espírito Santo ele vem numa pessoa? Quando é que Deus ele batiza uma pessoa no Espírito Santo?
Então, a gente tem que ter uma prova disso. É como eu disse, tem que achar os versículos da Bíblia que vão provar que nós recebemos o Espírito Santo, somos mergulhados no Espírito Santo, ou batizados no Espírito Santo, né? Use o termo que quiser. Na verdade, nós recebemos o Espírito Santo no momento em que nós cremos em Jesus. Mas não basta eu dizer isso, não basta afirmar isso. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso provar. Ah, então eu fui lá, eu disse, Pedro disse isso para nós. Pedro, ele está dizendo isso, ele também afirmou isso. Então, eu estou provando com o exemplo da Bíblia. Eu estou provando, dando o exemplo de Pedro. Depois vai lá também, em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Paulo também disse isso. Então, eu estou dando para a igreja duas provas contundentes daquilo que eu acabei de afirmar dentro do subtítulo A Descida do Espírito Santo. Entende como é importante isso aí, né? Você afirmar e depois você provar aquilo que você afirmou. Então, continuando aqui, né? Geralmente, após demonstrar as razões a favor de nossa ideia, necessário é refutar as objeções ou dúvidas possíveis. Por isso, dividiram os antigos a parte da prova em confirmação e refutação. Na confirmação, demonstramos a verdade de nosso ponto de vista. Na refutação, prevendo ou rebatendo a ideia contrária, ou as objeções cabíveis, desfazemos as dúvidas ou as hesitações dos ouvintes. De tudo isto, concluímos que a prova deve ser convincente. Então, você falou, você vai provar aquilo que você falou, tá bom? E um dos jeitos de provar aquilo que você falou é você dando respostas para objeções. Né? Ah, mas o fulano lá fala o seguinte, que para você receber o Espírito Santo, né, você tem que ficar orando, 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 e assim vem um fogo e você é batizado, e aí você recebe o dom de línguas e coisa e tal. Tá vendo só? Então, talvez, quando nós entramos no assunto de receber o Espírito Santo, é o momento certo de você refutar, de você ensinar para a igreja a respeito dessa objeção. Assim, olha, algumas pessoas pregam dessa forma, mas esta forma aqui contradiz a Bíblia. Se contradiz a Bíblia, logo é um ensinamento errado. Entende? Você não somente vai provar aquilo que você falou, mas você vai também trabalhar os contras, as objeções que é feita sobre a sua mensagem. Tudo isso acontece no momento da prova. A última parte da mensagem é a peroração. Tem um nome esquisito, né? Peroração. A peroração. E o que significa peroração? Você já pode escrever aí também, entre parênteses. Peroração é a mesma coisa que conclusão. É o final, né? Você vai concluir o seu discurso. É conhecido o ditado que diz: a primeira impressão é a que fica. Em oratória, isso é um aviso para cuidarmos com especial carinho o exórdio, parte onde devemos ser insinuantes. No entanto, ao chegarmos à peroração, poderíamos, com muita verdade, inverter o ditado declarando positivamente: a última impressão é a que fica. Tanto é a última impressão a que fica, que muitos dos pregadores, eles, na hora da peroração, na hora da conclusão, eles até fazem um apelo e as pessoas levantam a mão, se levantam, né, confessando Jesus, dizendo que são pecadores, mas isso é feito no final. Então, faz parte da peroração, tá bom? E a última impressão é que fica. Uma boa peroração pode levar realmente pessoas a ser despertadas
há uma reação de aprovação a seu pecado, que é uma pessoa pecadora e que precisa correr para Jesus Cristo. Continuando, de fato, no final de nossas palavras, devemos causar nos ouvintes a maior impressão, de modo a gravar em sua mente quando queremos transmitir. Isso conseguiremos recordando rapidamente as diversas razões apresentadas em abono de nossa afirmação e reafirmando vigorosamente nossa ideia-mãe. De qualquer forma, procederemos por todos os meios, de maneira a impressionar vivamente os ouvintes, pois a característica fundamental da peroração é ser impressivo. É no final, se a pessoa conseguir, com algumas palavras ou frase, terminar o discurso de forma impressiva, impressionar seus ouvintes, isso ajuda muito. Eles guardar a mensagem para mais uma semana, além de que muitas pessoas podem ser convertidos porque você, no final, você realmente causou uma boa impressão. Agora, resumindo, para a gente já terminar aqui, resumindo, o mínimo que se pede no discurso é afirmação mais prova. Então, meu querido irmão, não esqueça isso. Você, minha irmãzinha, também não. Você pode fazer uma mensagem só com afirmação mais prova. O discurso completo tem 4 partes. Está escrito aí. O exórdio, ele deve ser insinuante. A afirmação, ela deve ser clara. A prova deve ser convincente. E a peroração deve ser impressiva. Uma pergunta, para a gente terminar. Qual vem primeiro, Qual dessas 4 ordens vem primeiro? Talvez a nossa resposta seria, é claro que é o exórdio, a introdução, Como poderia ser diferente? Poderia ser diferente? Poderia. Como assim poderia? Eu lembro uma vez que eu assisti um filme, quando era moço, que se chamava Gandhi. Sabe como é que o filme do Gandhi começava? Começava com o fim. Mostrava lá todo mundo no enterro. Mas no fim do filme ele morre. Só que eles mostravam só o enterro. Então o filme começou de trás para frente. Começou de trás para frente. Vê se pode isso. Então, irmãos, às vezes um pastor pode fazer isso. Ele pode sim começar de trás para frente, usando o final até como introdução. Alguns conseguem fazer isso. E se tiver essa arte para fazer isso, bendito seja Deus, Vai causar uma boa impressão. Não é uma coisa fácil de fazer. Como eu disse, tem gente que espreme o cérebro, espreme, até que sai uma ideia boa, e dessa ideia boa ele faz um bom discurso. Ao falar em público, deve o orador começar pensando com seus botões. Eu preciso ser insinuante no começo. Conquistada a boa vontade do auditório, deve dizer assim: agora exponho bem claramente a minha ideia. Feito isso, antes de iniciar a terceira parte, deve lembrar: chegou a hora de ser persuasivo. E completada a prova, o orador toma fôlego e pensa: agora é a hora de impressionar os ouvintes. Então, nós perguntamos aqui, quem vem primeiro, Em comunicações faladas ou escritas, devemos distinguir a ordem de apresentação ou desempenho e a ordem da criação ou elaboração. O que vem primeiro, Então, na comunicação falada, existe uma diferença, da comunicação, tanto em comunicação falada quanto em comunicação escrita, me perdoe, existe uma diferença nas ordens. Uma é a ordem da apresentação, outra é a ordem da criação ou da composição, quando você está criando a mensagem.
A apresentação é quando você sobe lá na frente e prega. Quando você vai lá no seu quadro e ensina. Quando você sobe no palco e discursa. Isso é a apresentação. Você vai fazer uma pregação, você vai fazer uma palestra, você vai dar uma aula, você está fazendo uma apresentação, correto? Então, a ordem da apresentação, ela é diferente da ordem da criação. O que é criação? A ordem da criação é quando você está na sua casa, preparando a mensagem. Aí a ordem é outra. Na hora de você preparar, mesmo uma redação, a ordem é diferente de você ir lá, vamos dizer que você vai fazer um concurso. Aí tem lá o tema dado por eles. Olha que coisa boa, né? Quer coisa mais fácil do que isso? Do que fazer uma redação em concurso? Mas como assim? Porque a coisa mais difícil na pregação, todo domingo, é você achar um tema para falar na próxima semana. Eu estou mentindo? Né? Vamos dizer que você tem que pregar 3 vezes por semana. 3 vezes 50 são 150, correto? Então, você vai ter que ter 150 mensagens por ano. Você vai ter que ter 150 ideia-mãe por ano. Então, quando você vai fazer um concurso, a coisa mais difícil, que é você criar essa ideia, eles já dão de graça para você. Já faz, o tema hoje aqui é, né, a falta d'água no mundo. Gente, já deu o mais difícil, que é o tema. Você não vai ficar pensando. O que você vai fazer? Vou provar aqui que a falta d'água no mundo é por conta... você imagina, por que está faltando água? Alguém vai falar assim, não, porque chove muito pouco, né? Então você vai ter que provar isso, né? Tem que ter cuidado com o que você vai afirmar em cima. Está faltando água no mundo, né? Porque o povo está muito bebedor de água, então você vai ter que provar isso também, você está entendendo? Então, e outra coisa, quem está corrigindo uma redação, por exemplo, num concurso, se você escrever que é porque o povo está bebendo muita água, e você conseguir provar dentro da sua ideia e fazer uma boa redação, você vai tirar 10. Correto? Por quê? Porque você provou aquilo que você afirmou. O professor pode ou não concordar, mas ele está ali para corrigir se a sua redação teve começo, meio e fim. Entenderam? Então, por isso aqui, a ordem da composição é diferente da ordem da apresentação. Quando eu vou pregar, eu vou fazer uma introdução, eu vou afirmar, eu vou provar e eu vou concluir. Mas quando eu estou em casa, é diferente. A primeira coisa que eu tenho que fazer em casa é pensar o que eu quero falar para eles no domingo que vem. Então, vamos aqui para nosso penúltimo parágrafo, praticamente, né? Não é o penúltimo, antepenúltimo. A ordem de desempenho começa do começo, vai até o fim e para. Primeiro apresentamos o exórdio, passamos a afirmação e desenvolvemos a ideia-mãe na prova, finalmente rematamos com a peroração. Isso é a pregação, tá? Você vai lá, você faz a introdução, você afirma, você prova e você conclui. Pronto, acabou a mensagem, tá? Próximo parágrafo. Na hora de compor nossa mensagem, entretanto, não é esta a ordem que seguimos. Toda a elaboração da comunicação tem como finalidade única enviar uma mensagem. Esta mensagem geralmente é muito curta. Na realidade, toda mensagem pode ser sintetizada em uma única sentença. Esta sentença é o que nós chamamos de ideia-mãe, ou afirmação. Na realidade, a ideia-mãe constitui um único trabalho de pensamento do comunicador. Tudo mais é ditado pela técnica. Sendo assim, é lógico que, na hora de elaborar a mensagem escrita ou falada, devemos começar pela ideia-mãe, ou afirmação. Em seguida, passamos a desenvolver a ideia-mãe, ou afirmação. Na chamada prova, ou desenvolvimento.
O fecho não passa do resumo da prova e da afirmação da ideia-mãe. Veja só, na hora que você está lá na sua casa, você tem que ter uma ideia-mãe, você tem que ter aquela afirmação, você tem que chegar e dizer, olha, hoje eu quero pregar que a Miriam é uma grande irmã. Bem, essa é a sua afirmação, por que você quer falar sobre isso? Bem, porque uma igreja, em tempos difíceis, ela precisa ter grandes irmãos. É por isso. Então, você vai dizer para eles, olha, eu quero dizer para vocês hoje, né, falar sobre esse personagem da Bíblia, a Miriam, e dizer que ela foi uma grande irmã. Correto? Olha, você tem que ter essa ideia. Se você não tiver essa ideia, não tem mensagem. Você vai provar o quê? Então, na hora que você está lá na sua casa, fazendo a mensagem, a coisa mais importante é você ter a ideia mãe e já fazer um jeito de como você vai provar essa ideia mãe, que seria a afirmação. A afirmação é a mesma coisa que ideia mãe, tá bom? Mas talvez você pergunte, o exórdio não precisa ser preparado? Precisa, né? Mas o exórdio sempre irá depender do ambiente que o orador encontrar na hora do discurso, conforme os que falaram antes ou conforme os presentes. Adaptamos o exórdio. Então, o exórdio, meus irmãos, depende muito dos seus ouvintes. Vamos dizer, o irmão Aurelino, ele está sempre pregando para os irmãos lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele não precisa de exórdio, porque os irmãos vão para a igreja e já sabem que tem que prestar atenção nele, correto? Ele pode não fazer o exórdio. Ou ele pode fazer, então vamos dizer que ele levanta animado e vai fazer uma gracinha lá, e pode fazer uma gracinha antes, né? Para tentar atrair as pessoas. Vamos dizer que o Alex vai lá e ele quer, né? Também, né, o pessoal de Cornélio, vai lá, atrai o pessoal, né, tudo bem. Mas se não, não precisa. Dentro de uma igreja que todo mundo te conhece, você já pode soltar a ideia mãe de uma vez. Você já pode chegar e falar, né, olha, né, eu quero falar aqui nesse assunto hoje, né, qual que é o assunto, né, bom, né, o assunto meu hoje aqui é sobre grande irmã, né, eu quero falar sobre esse assunto e você vai provar esse assunto. Você pode ir direto no assunto, entendeu? Agora, é lamentável verificar que a maioria dos principiantes estuda com carinho e amor suas primeiras palavras e descura do discurso em si. Não é raro acontecer a um orador ter de refazer o exórdio planejado. Enfim, para se criar uma comunicação dentro da técnica, começamos não do começo, mas da mensagem em si. Esta é chamada ideia-mãe ou afirmação. Após desenvolvê-la, resta-nos pensar num começo insinuante e num desfecho impressionante, né? Então, deixa eu abrir aqui, né? Deixa eu ver aqui o que eu preguei, correto? O que eu preguei? Deixa eu ver se eu acho. Vou tentar achar aqui minha mensagem domingo retrasado. O que eu preguei domingo retrasado? Bem. Então, aqui o assunto da semana passada. O tema da mensagem foi: filhos, honrem a sua mãe. Esse foi o tema da mensagem do domingo do Dia das Mães. Filhos, honrem as suas mães. Né? E aí, com esse tema, eu tenho que provar isso que eu acabei de falar. Por que os filhos têm que honrar a sua mãe? Bom, é isso que a mensagem vai dizer, né? Então, irmãos, o que nós fizemos, né? A gente tratou de pegar e falar assim, olha, eu tenho que honrar. Aí eu usei o próprio versículo, né? O versículo que tinha lá em questão era esse aqui, né? Deixa eu ver se eu encontro rapidamente aqui o versículo, para vocês terem uma ideia aqui, né? É aquele que fala assim:
Israel, ouve os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos, para que vocês possam aplicar a sua vida. Aí vem o versículo, né? Deuteronômio 5,16. Honra o teu pai e a tua mãe, conforme te ordenou o Senhor. Agora, preste atenção, irmãos, porque tem o pai e tem a mãe, correto? Mas eu não fui falar do pai. Eu vou deixar para falar do pai no dia dos pais. Não era dia das mães? Domingo passado não foi no dia das mães? Então, o meu assunto era para a mãe, correto? Do pai eu vou falar só em agosto. Eu tenho até agosto para pensar no que eu vou falar para o pai, correto? Mas meu negócio era a mãe. Eu tinha que pensar na mãe. Então, eu vou falar o que para a mãe? Bom, esse ano eu não falei diretamente para a mãe. Eu falei para os filhos. Filhos, honrem a sua mãe. Aí dentro do versículo, você já tem, por exemplo, as partes principais que você vai falar. Por exemplo, aqui fala, porque Deus te ordenou isso. Filhos, por que vocês devem honrar a vossa mãe? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Está vendo? Eu achei no versículo. Eu fui no próprio versículo, né? Segundo, porque você vai viver muito, vai ter longa vida, né? Terceiro, para você ser abençoado nessa vida, tá vendo? Então, eu encontrei dentro do versículo as partes do discurso, que para mim era, assim, acabou facilitando para fazer, né? Mas eu tinha que ter uma ideia mãe. Qual que é a ideia mãe? Filhos, honre a sua mãe, correto? É claro que no meio a gente coloca umas outras coisinhas, entendeu? Como, por exemplo, só filho perfeito pode exigir uma mãe perfeita, etc., né? Mas a base, o esqueleto da mensagem está ali, entendeu? Você tem que ter uma ideia mãe. Olha, gente, nós vamos estar parando por aqui e na próxima semana nós vamos começar a falar do exórdio, tá? E até, na verdade, deixa eu ver aqui quantas páginas tem aqui essa questão do exórdio, né? Dá para falar de uma vez só, correto? Para quando chegar na afirmação, a gente ter um pouquinho mais de tempo para estar discutindo essa questão da afirmação, tá bom? Então, olha, eu agradeço você. Alguém tem alguma pergunta a respeito da nossa aula hoje? Gostaria de fazer uma pergunta? Você pode fazer antes da gente encerrar, né? Você tem alguma pergunta? Essa foi a pergunta que eu falei na primeira aula. O que que era esses 4 passos, né? É. E o pastor já tinha falado mais ou menos por cima e eu só daquela vez já deu uma ajudada, eu acredito, para mim já ajudou um pouco e agora já abriu ainda mais um pouquinho da mente. Assim, eu acredito Olha, que vai melhorar bastante a mensagem. Alex, é muito importante. Na nossa vida de pregador aqui, se a gente não tem consciência de que tem que ter uma afirmação bem clara, sabe? E deixar bem claro para as pessoas que a gente vai pregar, e depois provar dentro da Bíblia. Isso facilita muito a pregação. E as pessoas, elas podem não sair satisfeitas, né? Porque tem pregação que machuca, né? Tem pregação que. Mas pelo menos eles não podem dizer que não teve pregação, entende? Qual foi o assunto lá? Ele falou da mãe, rapaz, né? Falou o que da mãe? Falou porque o filho tem que obedecer à mãe. Aí o filho que está falando isso é um desobediente da vida, você entende? Então, para ele sai meio bravo, porque o pastor está dando pedrada na gente. Mas não, ele pode reclamar, mas ele não pode dizer que não teve uma pregação para ele, você entendeu? E também para a mãe, e para as outras pessoas que estão ali. Então, é muito importante a gente ter a afirmação e depois provar aquilo que a gente acabou de afirmar. Mas olha, as aulas agora, eu acho que elas são imperdíveis no sentido de necessidade, né? Então, daqui para frente, a gente não pode perder a aula mais, ok? Se você perdeu lá atrás, não tem tanto problema quanto vai ter problema se você perder as aulas que nós temos a seguir, tá bom? Mais alguma pergunta? Obrigado, Alex, pela participação.
Tudo certo, Larinha? Você entendeu? Sim. Quando você estiver lá discursando para os seus teams, você, né, vai lá e faz, tá bom? Então tá bem, pessoal. Olha, agradeço mais uma aula juntos, né? E vamos estudar aí, tá? Vamos, pega aí essa apostila, vai lendo. Só de ler, eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? Tem uma criancinha aqui junto com o Alex. Quem que é isso aí, Alex? Minha filha, Aí, levanta aí que eu só tô vendo o Milena. cabelo. Agora sim! Que menina linda, né? Só estava vendo o cabelo, não sabia se era um menino, se era uma menina, né? Como é Minha que é o seu menina. nome? Teu nome, filha? Milena. Milena. Como é que é? Milena. 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 Milena! Eita, Milena! Deus te abençoe, tá, Milena? Pegou a cadeira. Amém. Fala. Amém. Então tá certo. Pessoal, fique em paz. E, ó, só qualquer dúvida, eu tô no Whats também na nossa aula, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo aí, tá tudo bem. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, Boa Aline. noite. Boa noite, Cássia.